בסוף פרק ג' תנידה, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהי רשע, ואפילו כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. וצריך להבין להדן אבות פרק ב' ואל תהי רשע בפני עצמך. Tinha um menino que os pais resolveram colocar ele numa escola judaica. Ele teve uma educação laica e primeiro dia na escola judaica, o menino voltou para casa todo feliz, né? Conheceu muita coisa nova. Mãe perguntou para ele, o que você aprendeu hoje? Aí ele contou que ele aprendeu que muitos anos atrás tinha um general chamado Moshe, que ele teve uma guerra contra o Egito. E ele tinha tanques muito poderosos e mísseis e ele conseguiu destruir todo o Egito. Acabou com todo o exército egípcio. A mãe conhecia a história da saída do Egito e falou, é isso mesmo que a professora contou? Ele falou, olha mãe, não foi exatamente assim, mas se eu te contar o que ela me contou, você não vai acreditar. Uau. Verdades e verdades. Será que a verdade ela é uma para todo mundo? Será que a verdade é relativa? Você tem as duas escolas de pensamento. Não, o que é verdade para mim é a verdade absoluta, todo mundo tem que ter a mesma verdade. Outros dizem que não, cada um tem a sua realidade. O mundo que eu vivo não é o mundo que o Moshe vive. Por acaso eles se encontram, mas eu tenho minha forma de pensar, minha forma de existir. Todas as experiências prévias que tive na minha vida me afetam a minha realidade. Por isso que muitas vezes você vê uma pessoa que vê imagens, vê pessoas, escuta vozes. Então, o primeiro que falam é o que você está vendo, o que você está escutando não é real. Isso é falso. Porque para ele é real. A dor que uma pessoa sente, para ela é real. Para você não é nada. A vida dela é a realidade dela. O que isso tem a ver com o Tânia? Porque o Tânia hoje vai debater se o Benoni é uma realidade ou não. E aí estamos. Então, página 72, no pontinho no meio da coluna, da primeira coluna. Nós falamos do amor que o Benoni ele tem no momento da reza. É uma paixão por Deus, é um calor, uma sede por Deus. O Tânia diz o seguinte, que esse amor que nós falamos que o Benoni sente no decorrer da reza, quando a alma divina se fortalece sobre a alma animal, para os tzadikim, perante os justos, isso aqui é falso. Não é falso, o Alter Rebbe não usa a palavra falso, mas ele diz, esse tipo de amor não é chamado de amor verdadeiro. Então, até agora a gente falou que o Benoni se envolve completamente, e ele ama Deus e empurra o mal que está dentro dele, ou silencia, e de repente o Alter Rebbe fala que o tzadik olha para isso e fala que não é de verdade. Então aqui a gente vai ver se a verdade pode ser relativa ou não. E o final, ele spoiler já, mas o final o Alter Rebbe ele consegue juntar as duas ideias. Uma das razões para a gente falar que não é verdadeiro esse amor do Benoni, é porque ele tem que se esforçar. Não é automático. O tzadik, ele ama Deus o tempo todo. O Benoni, quando ele reza, ele tem esse amor para Deus, mas não é automático. Nós falamos já que ele tem que se preparar antes e meditar. Então é meio que forçado. Ele alcançou esse amor, o que é uma coisa muito grande. O Benoni, por um lado, a gente pode falar que o amor dele é mais significativo do que o amor do tzadik. Do tzadik veralo, não o tzadik completo, o tzadik incompleto. Por quê? Porque o tzadik incompleto, ele ama Deus porque ele tem um amor muito profundo. Ele ama Deus. Então a relação tzadik e Deus vem do tzadik. Quando o Benoni, ou até o Rasha, quando ele cumpre uma mitzvah, ele não tem esse fogo por Deus. O Benoni tem na hora da reza. Mas quando o Benoni ou o Rasha vai e come kasher, não tem fogo nenhum lá. E ainda assim, eu posso falar que é mais maravilhoso. Por que ele está fazendo então? Porque Deus mandou. Que é exatamente igual do que o tzadik completo. Por que o tzadik completo, para quem lembra como a gente... Usamos algumas aulas para explicar o tzadik completo. O tzadik completo, para quem lembra, nós falamos que ele ama Deus por Deus, não por ele. Ele deixa de lado todos os seus sentimentos, são irrelevantes, e ele é focado em Deus, que é Deus.
o Benoni, o Rasha, cumpre as mitzvot da mesma forma. Só o tzadik verá, o tzadik é incompleto, que ele tem esse sentimento por Deus. Por quê? É melhor você ter... Sim e não. É Sim e não. Você pode olhar dos dois lados. Por um lado, um Rasha, que a maioria das pessoas é Rasha, quando ele se esforça para fazer uma mitzvah, tem um significado muito grande. Ele está fazendo porque Deus mandou. Já falamos de cumprir por recompensa e tudo, mas no final das contas, você chega para uma pessoa no meio da rua, põe tefilin agora, por que ele está colocando o tefilin? Ou para se livrar de você, que vai ficar que nem um nudnik na cabeça dele 20 minutos pedindo, ou porque Deus mandou, porque põe, porque Deus mandou, ponto final. Isso é igual o grande tzadik. Mas ok, de certa forma, então, esse amor que o Benoni sente no decorrer da reza, vem do seu esforço. Então, por que eu posso falar que não é verdadeiro? Porque não é constante. Ele tem que se esforçar, aí tem. Quando ele não se esforça, não tem. Vamos ver como o Tânia desenvolve isso. Uma vez que depois da reza, ele perde esse amor, nós já explicamos isso, que num grande Benoni ele consegue esticar um pouquinho, mas na prática, uma vez que ele parou de rezar, então aquela sede por Deus some, o coração para de bater por Deus, então o amor some também. Então, não pode ser uma coisa verdadeira, porque uma coisa verdadeira não tem fim. Se a verdade ela é realmente verdade, ela é eterna. Só existe uma verdade. Como consta no Mishlei, Sfat Emet Tikon Laad, que uma palavra de verdade, uma língua de verdade vai perdurar para sempre. Agora, uma língua de mentira dura um momento. Ou seja, tudo que é vivo, tudo que é verdade é eterno. O que não é verdade é curto. Um exemplo para isso, a gente pode ver na água, que era usada para determinados rituais, tinha que ser uma água viva. O que quer dizer uma água viva? É uma água que vem de um riacho, que ele não poderia secar. Ou pelo menos, se é um riacho que secava uma vez a cada 7 anos, ele não é chamado de água viva. O porquê do 7 tem explicação, não vem o caso agora, mas se é um riacho que ele seca, então não é um riacho eterno. Não é considerado uma água viva. E por isso que a gente chama Deus de verdade. A gente chama Torá Temet também, a Torá de verdade, porque a Torá e Deus são imutáveis. Então tudo que pode mudar devido às circunstâncias ou falta de preparo, não pode ser uma coisa verdadeira. Que é o amor do Benoni. O tzadik, ele ama constantemente Deus, com maior ou menor intensidade, mas ambos os tipos de tzadikim amam Deus. Já o Benoni não, se esse amor some depois da reza, então o Tânia fala que ele não é verdadeiro. Calma, a gente vai chegar lá. Para ser algo verdadeiro, tem que ser constante e independente. Isso a gente fala muito sobre alegria. O que é uma pessoa feliz de verdade? Uma pessoa feliz de verdade é uma pessoa que ela está feliz independente das circunstâncias. Ele não depende de algo. Ele não depende de ter saúde para ser feliz. Ele não depende de dinheiro para ser feliz. Existem pessoas assim. A maioria não é assim. Nós somos influenciáveis pelo que está ao nosso redor. Mas existem pessoas que são felizes na sua essência. Como a gente já falou de Hassidim, que nem viam os problemas que eles tinham. Apesar de ter problemas no corpo, problemas na casa, eles não viam porque eram pessoas felizes de verdade na sua essência. Quando o Pirkei Avot fala, Eis o Ashir, quem é o rico? Exato, é aquele, é aquele que ele é feliz com o que tem. Então, o rico do Pirkei Avot não é o rico do momento. Quem tem mais loja ganhou na loteria. Não é isso. O rico é aquele rico eterno. Não importa se ele tem 1, ou 1000, ou milhão, ou bilhão. Ele é rico. Porque ele é feliz com o que ele tem. Então, esse é um rico de verdade. Os outros, imaginem, existe uma previsão de que a internet vai acabar. Ou vai ter problemas por explosões solares, não sei o quê. Eu não entendo muito disso. Mas o que eu sei é que no instante que der um problema na internet, no mundo, muita gente vai ficar pobre. Muita gente. Quem tem Bitcoin e tudo isso, se o sistema cai, é uma riqueza baseada nessa tecnologia. Então a minha pergunta agora é, uma pessoa que tem 1000 Bitcoins, Bitcoin é caro, é uma pessoa rica? Sim e não. Agora ele é. Apagou a internet e não tem mais um centavo. Rica nesse parâmetro. Exato.
Por isso que o Pirkei Avot fala que o rico é aquele que é rico, é feliz com o que ele tem. Então se ele tem um, ele é feliz, ele é rico. Se ele tem 1000, se diz que os ricos, eles não são verdadeiramente ricos. Por quê? Porque quando ele alcança um certo patamar, ele não está feliz com aquilo. Ele vai atrás de mais, e de mais, e de mais. Então, na verdade, é igual um pobre. O pobre também precisa de mais, de mais, de mais, de mais. A diferença é que o pobre você aponta e fala, esse cara não tem dinheiro. O outro, para ele também não tem dinheiro. Porque se ele visse que ele realmente tem, então está satisfeito com o que tem. Vai parar por aí, vai aposentar, vai estudar, vai ajudar os outros. Então, voltando ao assunto do Tânia, o amor que o tzadik tem, a união que ele tem com Deus é verdadeira porque ela é constante. Enquanto que o amor do Benoni vem através de esforço. Muito louvável, mas é dependente. Se o Benoni um dia acordar de mau humor, ou acordar passando mal e não conseguir meditar, aquele amor não vai ter naquele dia. Então não pode ser uma coisa verdadeira o amor dele. Ele precisa meditar para ter uma vida. Ele não pode. Difícil, mas. Sei lá, ele não acredita. Ele não acredita, ele não crê, ele não confia. Ele precisa pensar sobre isso. É que você falou de coisas alheias ao amor. Ele não acredita, ele não tem fé, você falou mais alguma palavra? Confia? Confia é uma coisa, não quer dizer amar. Então, mas eu confio no cinto de segurança do meu carro, eu não amo ele. De jeito nenhum. Aí é que tá. O amor, confiar, acreditar é intelecto. Nós estamos falando agora da emoção. A emoção é comparada a fogo de palha. Você tem que alimentar aquilo, senão some. Quantas pessoas não falam no casamento, meu casamento está apagado. No fundo, enquanto estão juntos e se respeitam, existe um amor, vamos dizer. Mas não é. O que aconteceu com o amor do casamento? Tem que ser alimentado, tem que trabalhar, tem que amadurecer. Mas ainda assim, se um homem ele não pensa nenhuma vez durante o dia na própria esposa, então está faltando alguma coisa. O Benoni e o Rashá, eles conseguem não pensar em Deus durante todo o dia. Se eles não pensarem, é simplesmente não pensar. O tzadik não. O tzadik, ele enxerga Deus. Ele enxerga o divino, principalmente o tzadik vetovlo. Você viu o Rebbe falando com as pessoas? Não importa a capa da pessoa, não importa nem a religião da pessoa. Você via o amor do Rebbe por aquela pessoa. Por que isso? Porque o Rebbe está vendo o espiritual daquela pessoa. Quem ela é realmente, de verdade, na sua essência. Então o tzadik, ele está vendo Deus o tempo todo. Então esse sentimento dele está constante. Já falamos também que o tzadik não tem amor de fogo. É um amor de água. Tranquilo. É que nem aquele que tem a comida do seu lado. Ele não tem fome. Mesmo que ele ainda não comeu. Mas ele está tranquilo. Já o Benoni e o Rashá, quando tem amor para Deus, é fogo. Só que fogo de palha. Fogo você tem que alimentar. A água, se deixar ela parada aqui, tem dengue, não pode. Mas se eu cobrir ela, a água vai ficar aqui por muitos anos. A não ser que alguma coisa aconteça forte para evaporar, a água vai ficar aqui. Quantas cavernas não acham cheio de água dentro, acumulada? O fogo não. A partir do momento que você cortar um dos 3 fatores que o nosso físico vai falar daqui a pouco, mas o que dá o calor, o que é o oxigênio, a partir do momento que você tirar uma das 3 coisas que mantém o fogo, ele apaga, ele sobe. Então, esse é o amor do Benoni. A nossa pergunta agora pode ser a seguinte: logo no começo do que a gente leu hoje, o Alter Rebbe ele fala que o amor do Benoni, que é através do esforço, perante o amor dos tzadikim, não é nada. Por que tem que relativizar com os tzadikim? Por que tem que falar dos tzadikim? Fala, o amor deles não é verdadeiro, porque não é constante. Não é essa a regra do que é emet. Emet, a verdade, não é uma coisa que tem que ser constante. O amor do Benoni não é constante e logo não é verdadeiro. Por que ele coloca relativo ao amor dos tzadikim? Então agora a gente vai ver. Antes eu ia ser apedrejado, como eu falo que o amor do cara não é nada. O Tânia vai me salvar aqui, ele vai falar o seguinte: e mesmo assim, se a gente comparar com o nível do Benoni, isso é chamado de um serviço completo. Esse amor que o Benoni sente por Deus é algo maravilhoso. De verdade. Peraí. Até agora a gente falou que não é de verdade. Agora é de verdade.
Alguém aqui se inscreveu para aula de Guimará, que fica mudando o tempo todo? O que está acontecendo? É ou não é real? Então Tânia fala agora que não é falsidade. E mais ainda, é algo muito íntegro dele. Avodá tamá. E aí, o Alter Rebbe, ele diz, muito simples. Depende com quem você está comparando. Mas quando você compara, tem que tomar muito cuidado. Se alguém investe 5 mil reais num negócio, é muito ou é pouco? Depende. Para um Jeff Bezos, não é nada. Não é nem um trocado. Para alguém, sei lá, classe média, é um gato. Não se joga fora isso. Para alguém, então, que é menos ainda, é uma fortuna. Então aí que tá. Eu comparei o amor do Benoni com o do Sadikim. É outro tipo de amor. Agora, para o Benoni, para ele mesmo, quando ele se olha no espelho, depois de estudar o Tânia, ele vai falar, então para que eu vou fazer tudo isso? Não, para ele é algo completo. A gente vê isso muito quando as pessoas falam dos tzuris. A pessoa vem, fala, olha como eu dormi mal. Qual é a resposta mais clássica que tem do outro lado? E eu então? Deixa eu te contar. Tem um professor na escola, o Rabino Boitner, teve agora um filho, Mazeltov, segundo filho. Aí ele chegou e falou, eu tô cansado. Eu falei, eu não tenho nem um pingo de pena de você. Eu tenho 5. O que quer dizer isso? Quando a pessoa tem uma dor, é natural, a maioria das pessoas, principalmente quem fala por instinto, impulso, não parar para pensar que a dor dele é real, que nem a gente falou antes. Não é a minha dor. Pode ser que eu tô com uma dor maior. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas como o fato de eu ter uma dor maior não minimiza a dor daquela pessoa. Mesma coisa em Geld. Dinheiro. Está escrito que tudo que é físico, mundano, você tem que olhar para quem tem menos do que você. Certo? Então, eu estou com problema no cartão, o outro tem problema para pagar o aluguel. É uma coisa muito mais grave. Então, você tem que olhar para baixo. Mas isso não dá direito de, se eu reclamar do meu problema no cartão para esse que tem problema de aluguel, ele falar que o problema dele é maior. Por quê? Porque o problema dele é dele, é a realidade dele. O fato dele ter esse problema não minimiza o meu. Então, falar para uma criança que não quer comer, olha, tem crianças na África que não tem comida, não funciona. Não é a realidade dele. A criança na África, tá bom, vamos juntar guerra e mandar comida. Mas não minimiza o fato dele não querer comer, ou seja lá o que for. Tem aquela história de uma mulher que foi pro Rebbe e reclamou dos tzures dela, os problemas. Tem muito problema, isso, aquilo, eu não quero mais. Então o Rebbe abriu o armário, mostrou um monte de saquinhos, de tzures, cada um com o nome de uma pessoa. Me dá teus tzures, senhora, escolhe aqui o pacote que você quiser. Qualquer um, pode tirar, eu troco os tzures, os problemas dessa pessoa com os teus, não tem problema. Ela olhou de um em um, falou, eu vou ficar com os meus. Por quê? Porque na hora que você vê a realidade do outro, você tem que se colocar no sapato do outro, aí vai ver se você realmente aguenta os suras do outro. Isso, subliminarmente, tem uma mensagem, que cada um tem força para aguentar os próprios suras. Hashem não manda problemas para ninguém que ele não tenha força de aguentar. Alguns, realmente a gente fala, como pode Deus fazer isso com tal pessoa? Não pode falar isso. Mas, saber que Hashem mandou forças. E essa pessoa tem que conseguir revelar. Se ela não consegue sozinha, tem que ir para quem ajude a revelar. Um bom rabino, um bom psicólogo, um bom orientador, um amigo. Muitas vezes o Rebbe mandava as pessoas falarem com amigos, não com grandes médicos. Tem que ser um amigo. Porque um amigo é capaz de mostrar o caminho para a pessoa também. Então, o Alter Rebbe está falando que é verdade, que se eu comparar com a essência do que é verdade, a palavra é Emet, o amor do Benoni tem interrupções e vem pelo esforço dele. Tudo bem, mas para ele é real. Ish kefim madrigatom e madrigata Benoni. Cada um de acordo com o seu nível, dentre os níveis do Benoni. Então não dá para comparar um com o outro. Você não pode invalidar ninguém. Mesma coisa no cumprimento das mitzvot. Uma pessoa come só lista verde, ultra, mega, não sei o que, e o outro come kasher, assim no mínimo. Ele tem que ser desmerecido perante o que come muito bem? Claro que não. Está fazendo o esforço dele. Então tem gente que vem todo Shabbat na sinagoga.
Mas tem gente que vai todos os dias, tem gente que vai uma vez por ano. Esse que vai uma vez por ano não pode ser desprezado. É o esforço dele. É o quanto ele consegue. Então, o Tânia vem ensinar a gente a tomar muito cuidado. Para você, a tua verdade serve e é só para você. O importante que a gente nota no Benoni é o esforço. Ele tem esse amor, por quê? Porque ele se esforçou. Na escola, tem alunos que são gênios e tem alunos que não são tão rápidos. Eu sempre falei para eles, desde o começo, os outros professores não devem gostar disso. Porque eu pego eles pequenos, então eu já posso fazer a cabeça deles. Eu falo que nota não vale nada. Por quê? Porque geralmente você tem, tirou 10, muito bom. O outro tirou 6, não tá bom. Por quê? Talvez esse que tirou 6, se não se esforçasse, ia tirar 1. E ele se esforçou pra caramba e ele chegou lá, tirou 6. O outro que tirou 10 nem abriu o livro em casa. Para mim, como professor, o que vale mais é aquele que se esforçou. Se o que tirou 10, ele abriu e se esforçou também, mas não tô. Mas é isso que a gente tem que apreciar no Benoni e na realidade em cada um de nós. O esforço que nós fazemos. E aí o Alter Rebbe diz, e eu chamo esse amor que vem da Tfilá do Benoni também de uma língua verdadeira, como a gente falou, que é algo que permanece para sempre. Apesar desse amor terminar depois da reza, mas eu chamo de algo verdadeiro. Uma vez que potencialmente ele consegue fazer isso todos os dias. Falamos na semana passada como o Rabá, ele pôde errar. Ele era um grande tzadik, mas ele falou que ele se via como Benoni. Por que ele falou isso? Porque eu me considero um Benoni que reza o dia inteiro. Se o Benoni ele tem um grande amor, um amor intenso durante a reza, e ele sentia esse amor o dia todo, ele se considerava como alguém que estava rezando o dia inteiro. Então a Alter Rebbe fala, uma vez que potencialmente o Benoni tem esse amor lá dentro, e na reza isso revela, então para mim isso já é o suficiente para falar que é uma coisa verdadeira. Porque está lá constantemente. E na reza isso aparece reveladamente. Quando a gente fala a palavra eterno, como é eterno em hebraico? Tamid. Lanetzach também. Tamid. Nós estamos lendo sobre o tabernáculo. E no tabernáculo se lia algumas vezes a palavra Tamid. Tem Ner Tamid, que é a vela central da menorá. Tem o Esh Tamid, o fogo eterno do altar. Só que a mesma palavra é utilizada com duas interpretações. O Esh Tamid, o fogo eterno que tinha no altar, ele era eterno mesmo. Ele não era apagado nem quando eles estavam transportando o altar no deserto. Eles tinham fogo lá. Eles levavam aquilo aceso. Então era um fogo que nunca poderia ser apagado. E por isso que na sinagoga se deixa uma vela acesa constantemente. Erroneamente chamam de Ner Tamid. Aquilo é Esh Tamid. Agora o Ner Tamid, que era a vela acesa na menorá, ela apagava. Consta na Torá que ela deveria ser acesa todos os dias. Então, é eterno ou não é? O do altar é mais eterno? Então, eu posso falar que existe o eterno que é constante, que nunca deixa de ser, que é o amor dos tzadikim. E existe o eterno que é frequente. Se eu venho todos os dias na sinagoga, eu posso falar que eu venho sempre na sinagoga? Sim. Eu estou sempre na sinagoga? Não, eu vou para casa. Mas não invalida meu sempre anterior. Então é isso que a gente está falando. O tzadik, ele tem o eterno do altar. Sempre está lá o fogo. O Benoni é o eterno da menorá, que é acesa todos os dias. E isso, por que ele tem esse potencial? Como que ele vai revelar? Através de se preparar apropriadamente para a tefilá, para a reza. E aí sim, ele consegue revelar. Então aqui a gente vê como a verdade do tzadik e a verdade do Benoni não se conflitam. Que horas são? 20 Vamos continuar um pouquinho, a gente já acaba o capítulo hoje. Agora, no final do capítulo, o Alter Rebbe ele vai se aprofundar um pouco, vai entrar em termos cabalísticos para mostrar essa verdade. A verdade do Tzadik e a verdade do Benoni. Existe algo chamado de Midat Emet. A característica da verdade é a característica do terceiro patriarca de Yaakov. A Kabbalah diz que Abraham, o primeiro, era Chesed, a bondade. Yitzhak era Gevurah, severidade. E Yaakov é Tiferet, a beleza. A gente já falou bastante quando falamos das Sefirot, alguns meses atrás. Agora, nós sabemos, a gente lê no Valetzion, por exemplo, Titem Chesed le Abraham, Emet le Yaakov.
dê a bondade para Abraham e a verdade para Yaakov. Yaakov, ele representa a verdade. Bondade não perdura. Severidade também não. Você pode ver que Abraham era muito bondoso e teve um filho tzadik e um filho rachá, perverso, que fez chuvá depois. O Yitzhak teve um filho tzadik, que é Yaakov, e um filho perverso, Esav, que nunca retornou. Então isso quer dizer que se a pessoa tiver que escolher um dos caminhos, ele tem que escolher o caminho da bondade, porque pelo menos o filho que se afastou retorna. Bom filho a casa retorna. Mesmo mal também nesse caso. Agora o Yaakov, ele conseguiu ter 12 filhos, e todos no caminho da Torá, no caminho da verdade. Então o Yaakov, ele é chamado da verdade, porque como falamos, a verdade é imutável. Só que verdade não é o oposto de mentira. Verdade, então, uma coisa verdadeira, é uma coisa que você tem certeza que ela vai estar lá sempre. E é chamada de Beriach HaTichon. Voltando para a nossa paraxá do tabernáculo, então o pátio do tabernáculo tinham vigas, que formavam a parede. Essas vigas tinham do lado de fora bastões, seriam, como chama? Canos de atzei shitim, de madeira. Não, esses canos, banhado a ouro. Esses canos tinham um em cima e um embaixo do lado de fora para manter tudo junto. E eles não eram canos curtos, então eles não pegavam toda a parede. E tinha um outro, chamado de Beriach HaTichon, que ele não ficava por fora, ele passava por dentro, e era um só em todo o pátio. Tanto que consta no Midrash que era um milagre, que você encaixava esse cano até o final, só que o pátio, tem a curva da parede, esse cano sozinho fazia a curva. Esse Beriach HaTichon representa o caminho do meio, e é a verdade. Ele representa Yaakov, ele representa a verdade, que a verdade alcança todos os níveis, de um lado até o outro. Quando a gente fala de um lado até o outro, pode ser na horizontal, a parede do Mishkan, mas de um lado até o outro também quer dizer dos mundos superiores aos mundos inferiores. Quer dizer, a verdade ela é uma só em todos os níveis, desde os mais elevados aos inferiores. E em cada nível você tem a verdade. Tá? Imaginem uma linha passando em todos os mundos, todas as sefirot, e você tem esse conceito de uma verdade única. É um ponto. Tem aqui, no Yom Yom, daqui a 10 dias, dia 27 de Adar 1. Aqui, um instantinho. O Yom Yom diz o seguinte: disse o meu pai, o Rebbe Rashab, a verdade é o caminho do meio. Uma inclinação para a direita, que quer dizer ir para a direita? Ser rigoroso consigo mesmo, encontrar em si defeitos ou pecados que não se ajustam à verdade, ou para a esquerda, ser indulgente consigo mesmo, encobrir os próprios defeitos, ou ser indulgente na avodá, no serviço a Deus por amor próprio. Ambos são caminhos errados. Então, Beriach HaTichon, essa verdade que passa em todos os lugares, é uma verdade muito bem centralizada. Por isso que quando a gente começa a discutir política, esquerda, direita, e começa a brigar, se põe do lado de fora, esquece tuas crenças, só escuta os argumentos dos dois, e você vai ver que os dois estão errados e os dois têm razão. Eu não vou agora falar tudo que eu penso de política, por respeito a todos, mas você consegue enxergar uma pessoa quando ele se coloca de fora, ele consegue ver que existe uma verdade dos dois lados. Seja a verdade para a humanidade, a verdade para os empresários, cada um tem a sua forma de ver. Mas existe algo que se você conseguisse combinar os dois, você teria a verdade. Você teria o correto para todo mundo. Uma vez perguntaram para o Rebbe anterior qual era o melhor. Ele estava escutando uma conversa num trem entre Hassidim, qual é o melhor modelo de governo? Se é o comunismo, o capitalismo. E aí ele falou que existe um pouco de cada um na Torá. A verdade de cada um deles está na Torá. Você encontra na Torá. Porque a Torá também é uma Torá de verdade. Então você consegue ter esse ponto central em absolutamente tudo. O que temos que ter é inteligência para saber se abster das nossas crenças e preconceitos e ver, enxergar a verdade que tem em tudo. E essa verdade, o Alter Rebbe chama de uma herança sem limites. Que você tem em todos os níveis espirituais e não tem alcance lá em cima. Não que não alcança, mas não tem fim. Ela vai indo, a verdade tem até a essência de Deus. Mas, perante um nível,
Você tem a verdade num nível, a verdade inferior a ela não existe. Tudo o que é inferior à grandeza, ele é como se ele não existisse. É um pouco profundo isso, mas quando a gente fala, por exemplo, de comparar coisas mundanas, físicas. Então eu tenho uma casa maior, uma casa menor. Mesmo que eu tenha um arranha-céu e do lado uma casinha de Lego, o arranha-céu é quase infinitamente maior do que a casinha de Lego, mas não é infinitamente, é quase. Você tem uma relação entre eles. Você tem uma relação entre o que é mais mundano, dos materiais, os 4 elementos fundamentais, é a terra, que é física, você segura ela, você tem medidas nela, você tem a água, o fogo e o ruach, o vento. Vamos comparar o vento com a terra? Você vai falar que a terra é muito mais mundana, mas o vento também é mundano. Se eu soprar, o ar está batendo forte nas minhas costas, estou sentindo, ele é mundano. Quando eu comparo tudo isso, perante o espiritual, o plano espiritual, os dois são mundanos iguais. O número 1, perante o número infinito, ele é muito pequeno. Mas perante Deus, que é mais do que infinito, o 1, o bilhão e o septilhão são exatamente iguais. Na verdade, isso também funciona. A verdade, como a gente encontra em cada mundo, a nossa verdade é que nós acreditamos em Deus. Os anjos veem Deus. Então, para os anjos, a nossa crença não é nada. Para a gente é tudo. Mas para eles que veem Deus, eles falam, esses humanos acham que conhecem Deus. Não conhecem nada. E nos próprios anjos, tem níveis. Tem anjos que têm proximidade maior com Deus. Os inferiores, para eles, os inferiores não são nada. Como é sabido para os que conhecem profundamente esse assunto, que o nível de cabeça e intelecto dos níveis inferiores, quer dizer, o topo do nível inferior, não chega aos pés do nível superior. Literalmente, o calcanhar. Então, nos 4 mundos, por exemplo, o maior nível do nosso mundo físico, de Asiá, não chega ao nível inferior de Yetzirah. E assim por diante. Então, o que isso ensina a gente? De novo, a apreciar a verdade de cada um. Tudo bem que para mim o meu conhecimento é muito maior do que alguém que não sabe nem ler hebraico. Em Torá, claro. Mas isso, se ele aprende a letra Aleph, para ele isso é o mundo inteiro. Isso é uma maravilha. Então, nas entrelinhas, o Alter Rebbe está trazendo para a gente uma lição de autoajuda, autoestima. Se dê valor. Humildade também. Saber que para alguém eu não vou ser nada. E eu tenho que tentar alcançar aquele alguém. E demais ainda. Que nem a gente falou na outra semana da escada. Eu gosto muito desse exemplo. Quem está mais elevado? Quem está no 2º degrau ou no 10º degrau? Depende para onde a pessoa está olhando. Se o 10º está olhando para baixo, ele é inferior ao que está no 2º olhando para cima. Porque eventualmente eles vão se encontrar e se cruzar. Então, um exemplo prático. Lista amarela da BDK. Como é a lista amarela? É bom ou não é bom? É delicioso. Eu não estou falando da qualidade dos produtos. Me ajuda. Comer a lista amarela. É bom ou não é bom? Então, uma pessoa que cresceu comendo de tudo, não caché, nunca nada. De repente, essa pessoa fala, a partir de hoje, não é que eu estou comendo caché, mas eu só vou comprar produtos da lista amarela. Então, ainda tem produto que não tem lá, ele vai comprar do mesmo jeito. Escolha! Esse cara está 1000% melhor do que estava antes. Agora, eu que nunca comi lista amarela, não estou falando isso como soberba. Na prática, eu nunca comi. De repente, começo a comer, peraí. Tá vendo? Você estava cuidando de cachorro num nível tal, agora você está menos. Então, é que tá. Não dá para julgar ninguém. Ele tem que saber se dá valor para o que a pessoa faz, para o próprio esforço. Então, o Alter Rebbe, no começo, o que a gente falou? Que a verdade é imutável, não pode ter diferença nenhuma, então o Benoni não é de verdade. Agora o Alter Rebbe fala que o Benoni sim é verdade. Combinou os dois. Para o Benoni, a verdade dele é eterna e maravilhosa, grandiosa, mesmo só que ele tem o potencial de ter um amor a Deus revelado, isso já é ótimo. Para o Tzadik, ele não pode virar e falar, agora eu vou ter o amor do Benoni. Não. Para ele, a verdade é imutável, etc. Então, a pergunta é se a verdade é relativa ou não, não tem resposta. É e não é. E aí, só para terminar, a última frase que o Alter Rebbe traz, como dizem nossos sábios, que os pés das Hayot, que são seres muito divinos, é maior do que tudo. O que ele está falando?
Então existe a distância entre a Terra e o céu. Existem 7 céus. A distância entre a Terra e o céu são 500 anos de caminhada. Não dá para chegar. Quer dizer, é interessante que ele usa um termo de distância com tempo. 500 anos de caminhada. Então, antes os cientistas falarem de ano-luz, a Torá já estava usando isso. Entre um céu e outro, são 500 anos também. O nível inferior desses Hayot é acima de todos esses anos. Quer dizer, anos de caminhada representam um nível espiritual, a pessoa se elevando durante 500 anos para alcançar o primeiro céu, depois para o segundo também mais 500, etc. Os Hayot, eles estão muito acima. Então os Hayot, eles olham para o nível da Terra e falam, esses aí não tem nada. Eles nem olham, porque para eles a gente não existe. Por outro lado, para nós, isso representa elevação. Hashem está acima disso. Hashem não é acima, Hashem está em tudo. Nós conseguimos ter esse momento de verdade do Benoni, do Tzadik, a gente também consegue alcançar. E mesmo se a pessoa passou a vida toda afastada, sem querer saber de Deus nem nada, pode ter um breve momento que ele tem essa conexão. De uma vez, me permitem mais uma história? Chaim. De uma vez um grupo de schnorrers, mendigos, pedintes, que eles tiveram uma boa ideia para ter business. Na época dos Shteitales, o que acontecia? Tinha os rebes, os líderes de cada movimento racídico, e é costume dar dinheiro para o Rebbe, né? Para pedir o nefesh, Rebbe, eu quero perdão e não sei o quê. Se dava uma tzedakah e o Rebbe usava esse dinheiro para ajudar outras pessoas, etc. Já contamos várias histórias sobre esse assunto aqui. E esse grupo de mendigos tiveram uma ideia. Vamos fundar uma Hassidut. Vamos iniciar um movimento. Um de nós vai ser o Rebbe. O outro vai ser o Gaber, o secretário. O outro vai ser o Shamesh, o ajudante. Cada um vai ter um cargo. 5 tem que ser os Hassidim fanáticos do Rebbe, para acompanhar ele em todos os lugares. A gente vai de Shteiton em Shteiton. A gente manda um Hassid antes avisar que o grande Rebbe de São Pavlovsky está chegando, as pessoas vão se reunir na sinagoga, o Rebbe vai sentar numa cadeira muito confortável, vai dar broches, cada um vai dar o dinheiro pela bênção, vai sumir. Um bom geschäft. E assim foi. Eles foram numa cidade, o Rebbe de São Pavlovsky está aqui, o pessoal foi e deu o dinheiro, foram para outra e para outra. Claro que as bênçãos não aconteciam. Até um dia, que eles foram numa cidade, e uma mulher desesperada cortou a fila das bênçãos. Falou, Rebbe, minha filha está em perigo de vida, Rebbe. Ela está doente, o médico já falou que acabou. De hoje ela não passa. Rebbe, pelo amor de Deus, me ajuda, me dá uma brocha. Esse Rebbe saiu do escritório dele, da cadeira dele. Foi com os colegas. Falou, e agora? Eu nunca pensei que ia chegar nisso. Da brachá de sustento, que a vaca dê mais leite. Gay five, fala o que for, dá. Mas agora é um perigo de vida. Ele olhou para cima e começou a chorar. Falou, Hashem, o que eu faço agora? Essa mulher depositou as esperanças dela em mim. Ela confia em mim. Não por mim, eu não quero que o Senhor me ajude por mim, mas essa mulher, coitada, eu sou a única coisa que ela tem, coitada dela. Hashem, ajuda essa mulher. Ele começou a chorar. Que bobagem que eu fiz. A menina. Passa uma meia hora, a mulher vem, não abraçou o Rebbe porque não podia. Entendeu? Não pode abraçar o Rebbe. Ela abraçou porque não podia. Rebbe, obrigado. Minha filha de repente levantou e está bem, está saudável. Tudo é teu mérito. Claro que ele se demitiu do cargo. Mas o que a gente vê aqui? Que mesmo esse farsante, no momento de necessidade espiritual, ele viu que uma pessoa estava tão desesperada, ele conseguiu conexão com a Hashem também. Então cada um de nós conseguimos também. Nós não somos farsantes. A gente não sai por aí dando brachot. Quem quiser depois. Mas então a gente consegue também ter essa conexão. Que nunca precisamos passar por nenhum problema para ter esse tipo de conexão. Mas saber que nós temos a verdade dentro de cada um de nós.
Conseguimos. Temos. Agora vamos revelar.